Convido o pastor Alfredo Jorge Roxman, nosso pastor sinodal. Queremos interceder pela palavra que também nos será transmitida hoje, por sua boca, a palavra do Senhor. Intercedemos. Senhor querido, realmente Teu nome está acima de todo nome. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Obrigado por essa verdade que podemos acolher por meio da fé. Também, Senhor, quando agora nos aquietamos para ouvir Tua palavra, vem, fala conosco. Usa o Alfredo para tanto, que o poder do Teu Espírito Santo esteja sobre ele, com cada um de nós que vamos acolher essa palavra. Para a glória e honra do Senhor é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós queremos acolher o Santo Evangelho indicado para este domingo. E eu convido a quem puder colocar-se em pé. O Evangelho indicado para hoje, no qual nós queremos refletir, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 até o 37, onde lemos: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu dali, da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Palavras do Evangelho, podemos responder dizendo: louvado sejas Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Querida comunidade, prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo Jesus. Gratidão por este momento de poder partilhar
a palavra do Evangelho com vocês. Gratidão, pastor Jackson, pelo convite para trazer a mensagem. É uma honra poder, neste dia tão especial, partilhar do Evangelho com esta igreja, com esta comunidade. E especialmente tendo este texto do Evangelho, que é de fato um desafio. Eu gastei muito tempo para compreender este texto. Permitam-me, queridos irmãos e irmãs, antes de qualquer coisa, lhes fazer uma pergunta. Vocês realmente acreditam que Jesus se encarnou na humanidade? Que Ele se tornou gente como a gente, verdadeiro ser humano? Vocês acreditam? Pensem, respondam. O assunto é sobre a natureza de Cristo. Aliás, este assunto da natureza de Cristo, ele foi motivo de muita discussão nos primeiros séculos da cristandade. Concílios foram realizados só para discutir esta questão. Foi o centro, por exemplo, do Concílio de Nicéia em 325, tendo como resultado uma confissão de fé, o credo niceno. Uns diziam que Jesus era da mesma natureza, da mesma substância que Deus, com a palavrinha homoousios. Outros diziam que Jesus era de natureza semelhante, parecida ao Pai, mas não igual. Uma outra palavrinha só com acréscimo de um iota, de um i, homoousios. Homoousios, exatamente da mesma substância, igual ao Pai. Homoousios, semelhante, mas não igual. Digamos, um ser humano especial, elevado acima dos demais, mas não da mesma natureza de Deus. Esta discussão permaneceu por muitos e muitos anos. No credo niceno trazem que Jesus tinha a mesma natureza, era igual a Deus. Esta discussão para nós hoje não faz mais sentido. O que de fato importa é saber que Deus se encarnou, veio morar entre a gente, conforme nós lemos em Apocalipse 21:3. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Deus verdadeiramente se encarnou. E isto é uma questão não de discussão teológica ou filosófica, mas uma questão de fé, de crer que Deus se tornou ser humano. Tendo isto em mente, seguimos. Como é de conhecimento, muitas passagens do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, fazem anúncio de um Messias que viria para resgatar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. Só para citar algumas: Isaías 7, 42, 53, Zacarias 9, os 9 seguintes. Quem aguardava a chegada de um Salvador era o povo de Israel, a partir da sua fé judaica. Povos vizinhos, seguidores de outras religiões, não esperavam nenhum Messias, nenhum Salvador. O Messias esperado pelo povo de Israel se cumpre, como sabemos, com o nascimento de Cristo. Jesus nasce a partir de um povo, do povo de Israel, e acaba interiorizando, assimilando de que ele é o Messias que o povo estava aguardando. Isto nós podemos perceber claramente no evangelho que nós acabamos de ouvir, mas mais claramente ainda na versão de Mateus, deste mesmo trecho. Mateus 15, 24, por exemplo, Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Vejamos também a orientação que Jesus passa aos discípulos em Mateus 10, 5 e 6, antes de enviá-los para a missão. Jesus diz assim a eles:
Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades onde vivem os samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus havia interiorizado a ideia do Antigo Testamento e, consequentemente, criado um preconceito, um conceito sobre a sua missão. Preconceito, palavrinha da moda, né? Preconceito. Esta palavra normalmente carrega uma imagem negativa, não é verdade? Mas não precisa ser. Preconceito é um conceito pré-estabelecido sobre determinado assunto ou sobre determinado tema. Todos nós temos preconceitos sobre a grande maioria dos temas e assuntos, desde os mais banais, os mais simples, até os mais complexos. Citando como exemplo, eu quando criança, quando adolescente, quando jovem, para mim misturar salgado com doce era algo inconcebível. Como alguém consegue comer um pão com presunto e passar geleia por cima? Isso não é possível. Era um preconceito que eu tinha, algo bem simples e banal. Hoje está muito na moda, né? A gente comer uma carne saborosa e passar geleia em cima. Os tais dos agridoces hoje fazem parte da nossa culinária diária, mas eu tinha um preconceito sobre isso. Depois casei com uma pomerana que me ensinou, né, que não tem problema nenhum misturar doces e salgado, aliás, fica muito gostoso. Problema se torna quando eu não admito de forma alguma revisar os meus conceitos, os meus preconceitos, achando que a única verdade é a minha. Aliás, este é um grande desafio nos dias atuais. Aí eu passo a ser uma pessoa, qual é a palavrinha que vem? Se eu não abro mão dos meus conceitos, dos meus preconceitos, passo a ser uma pessoa preconceituosa. Aí o termo que não tinha nenhuma conotação negativa, passa a ter. A ideia de que Jesus havia sido enviado para resgatar as ovelhas perdidas de Israel era um conceito estabelecido entre o povo judeu. Outros povos não estavam esperando nenhum Messias, mas nem tudo que é concebido precisa permanecer como o planejado. Preconceitos, conceitos podem ser superados, mudados, alterados, revisados, redimensionados. Nas andanças de Jesus pela Palestina, ele se torna muito conhecido. E isto extrapola as fronteiras. Jesus começa a ser confrontado com pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Especialmente quando ele circula próximo às fronteiras, como é o caso do texto que nós ouvimos, do episódio do Evangelho de hoje. No episódio relatado por Marcos, ele é procurado por uma mulher de nacionalidade sírio-fenícia. Olhando hoje, parece que isso seria o Líbano hoje. A Bíblia nem mesmo cita quem é esta mulher, quem é ela. Não sabemos nem mesmo o nome dela, a Bíblia relata. Mas ela sabe quem é Jesus. Ela sabe quem é Jesus. Diz o texto que ela ouviu falar deste Jesus e que ele era capaz até mesmo de curar a sua filha que estava muito doente. Ela decide então procurar a este Jesus que tem algo especial para lhe ofertar. Mas o que ouve da boca de Jesus é muito duro, é muito duro. Jesus diz assim: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Quem eram os filhos? Povo de Israel. Estes eram os filhos para quem ele de fato havia vindo. Não está certo tirar dos filhos e dar aos não filhos. Mas a mulher não desiste. Mas Senhor, diz ela,
Até mesmo os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Ela não quer muito, ela só quer migalha, ela quer só um pouquinho deste Jesus que muito tem para oferecer. Aliás, alguns estudos dizem que o povo de Israel tinha o costume de chamar os gentios, os que não faziam parte do povo, de cachorrinhos. Era um jeito pejorativo de dizer que aqueles são menos. Nós temos vários episódios, né, nos evangelhos sobre isso. Jesus tem uma parábola lá onde diz que o bom é o samaritano e não aquele que faz parte do povo. De repente o bom é alguém de fora, ou seja, Jesus avança. Dá a impressão neste evangelho que esta mulher convence o coração de Jesus. Não é isto que dá a impressão? Algumas pessoas chegaram a dizer que esta mulher converteu o coração de Jesus. Mas isto não é verdade. Isto seria heresia. Dizer que esta mulher converteu o coração de Jesus é uma heresia. Porque Jesus, Filho de Deus, é o único ser humano que não precisou de conversão. Não precisou de conversão. Sendo ele verdadeiro Deus, como poderia precisar de conversão? O episódio, na verdade, faz parte do plano de Deus para levar o evangelho da salvação para muito além de Jerusalém, de Israel, conforme lemos em Atos, por exemplo, capítulo 1, versículo 8, com a promessa do Espírito Santo, onde nós lemos, começando por Jerusalém, passando pela Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. E graças a ação de Deus, aqui está o evangelho. Aqui nós podemos falar do evangelho, ouvir, viver e experimentar o evangelho da salvação. Fato é que a mulher estrangeira teve a sua filha curada. Que coisa maravilhosa! Preconceitos foram superados. Preconceitos fazem parte da natureza humana. Todas as pessoas, como eu disse, têm os seus. Mas quando eu não abro mão do meu preconceito, é o problema. Quando eu abro mão do meu preconceito, surge a aproximação, o diálogo, a abertura para outro conceito, para um novo conceito, o conceito libertador, curador, como é o caso, salvador. O preconceito é humano. Jesus foi 100% humano, ele se encarnou. A abertura para o diálogo é divino. Jesus foi 100% divino, é 100% divino, é Deus. Portanto, irmãos e irmãs, neste episódio, nós temos a revelação tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus. Jesus se encarnou de tal forma na humanidade para dentro de um povo, de uma cultura que assimilou os seus conceitos. Ou seja, a encarnação foi 100%, a discussão lá do homoúsios não faz sentido. Jesus foi 100% humano. Aliás, olhando também para a mulher, a própria mulher também teve que se dirigir a Jesus, superando os seus preconceitos. Sendo ela mulher, não se dirigiam a homens. Muito menos uma mulher não judia se dirigir a um homem judeu. Quanta força ela precisou fazer para superar um preconceito, um conceito que ela tinha assimilado. Eu imagino quantas noites ela passou, talvez em oração ou em sofrimento, para criar coragem. Já ouvia falar há muito de Jesus. Eu vou até ele. Assim que ele estiver na região, nas proximidades, eu puder caminhar até ele, eu vou até ele. Mas eu penso que ela sofreu para tomar esta decisão de encarar, superar conceitos muito bem colocados pela sociedade de então. Mas ela foi. A caminhada continua. E agora trazem até a presença de Jesus um homem surdo e que quase não podia falar. Como sabemos, surdos não aprendem a falar.
Se no primeiro episódio, nós temos uma mulher que ouviu falar de Jesus e por isso foi até ele, no segundo episódio, nós temos um homem que não tem nem condições de ouvir sobre Jesus. Ele não ouviu sobre Jesus, mas este homem tinha amigos. Este homem tinha amigos, e estes o levam até Jesus. Aliás, uma pergunta interessante. Nós temos levado nossos amigos surdos e mudos, de alguma forma, porque surdo não é somente aquele que não consegue ouvir, mas talvez aquele que não deseja ouvir também. Nós temos levado nossos amigos surdos até Jesus? Quando foi a última vez que você fez isto? Aliás, nós temos falado de Jesus de tal forma, com palavras, com testemunho e com a vida, de tal forma que pessoas se sintam motivadas a irem por forças próprias até Jesus, como fez a mulher Ciro-Fenícia? Alguma pessoa foi até Jesus por causa do seu testemunho, daquilo que você diz, fala e vive a partir da fé? Fato é que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele vai além do planejado, do estabelecido pelas regras. Ele vai além, e assim Deus age, é assim que Deus age. Ele abre mão de conceitos, de preconceitos muito bem estabelecidos. Aliás, eu estava lembrando agora, enquanto pensava na pregação, tem um texto do Antigo Testamento, onde diz que Deus mudou de opinião, ele desistiu de castigar. Não lembro agora, se alguém deve lembrar qual é a passagem. Ele desistiu, estava planejado, mas ele mudou. Ou seja, Deus pode mudar de ideia. E isso é bom, que Deus pode mudar de ideia também a nosso respeito. Ele não tem medo de mudar o pré-estabelecido. Ele ouve, ele acolhe a dor. Ele acolhe a dor. Seja esta de quem for, seja esta de quem for. Não só os de casa, como nós muitas vezes o procedemos. Não só os de casa, mas também a dor dos de fora, como é o caso do episódio. Aliás, Dietrich Bonhoeffer disse uma vez que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Nós normalmente queremos ser igreja para os de dentro, nos cuidamos muito bem, nos conhecemos bem, oramos uns pelos outros, mas da porta para fora a gente tem uma certa dificuldade. É interessante que o culto ele termina com bênção, certeza da presença de Deus e logo após um envio, ou seja, é lá fora onde o nosso testemunho precisa fazer a diferença, onde nós temos o grande desafio. É lá fora onde missão acontece. Eu lembro que uma vez eu preguei sobre missão e eu colei uma frase na porta, em cima assim da soleira, na saída da porta. Bem-vindo ao campo missionário, lá na porta da saída. E alguém depois me questionou, dizendo, pastor, não deveria ter colocado do lado de fora, na entrada, que todo mundo percebesse a hora que entrasse para a igreja? Eu disse, leia de novo e reflita bem sobre a palavra. Onde é o campo missionário? É aqui dentro dessas quatro paredes ou é esse vasto mundo onde nós temos milhares, milhões de pessoas sedentas pelo evangelho da salvação? É mesmo. A pessoa disse, campo missionário é lá fora, por isso bênção e envio. O culto, este momento de palavra, é o intervalo de fato do jogo. O jogo acontece lá, no dia a dia. Aqui nós temos a chance e a oportunidade de ter um contato com o técnico, que não é o pastor, não é a liderança, mas é o próprio Jesus, é o evangelho que nos orienta pelo nosso caminhar. Estes dois episódios revelam de fato a dinâmica da missão. E revelam que de fato como Jesus foi. Aliás, tem um teólogo latino-americano que diz que humano assim como Jesus só pode ser Deus. Humano como Jesus, né, de sentir, de ouvir, de assimilar e acolher a dor da outra pessoa, humano assim é divino. Esses dois episódios, ou estes episódios, revelam a dinâmica da missão. Em três momentos. Primeiro momento, confronto de preconceitos, de conceitos, confronto de conceitos. Segundo momento, diálogo sobre, uma conversa sobre os conceitos e os preconceitos. Primeiro acontece um encontro, depois acontece um diálogo, uma abertura,
E o terceiro momento é a consequência, é a superação de conceitos muito bem pré-estabelecidos e, como consequência, mais pessoas sendo acolhidas na grande família de Deus, convertidas e experimentando a graça da salvação. Quais são os nossos preconceitos? Os teus, os meus. Cada um tem os seus. Este ano nós estamos celebrando 200 anos de história da igreja, da ISLB. E certamente, como igreja, nós temos muitos preconceitos a serem superados. Muitos. Em muitos lugares, lá de onde eu sou natural, Irati, Gonçalves Júnior, quem conhece, lá tem várias igrejas. Ucraniana, ortodoxa. Católica, apostólica romana, que é a dos poloneses. Daí tem lá bem no alto de um morro, a igreja luterana, que é a igreja dos alemães. Quem disse? Isso é um conceito, um preconceito que nós precisamos superar. Só para citar um, mas nós temos dezenas de outros, né? Por exemplo, sobre batismo, sobre sepultamento, sobre tantas outras questões nós temos preconceitos. Quem pode entrar, quem não pode entrar, quais são os critérios. Para tudo nós temos conceitos e preconceitos que limitam pessoas de conhecerem o Evangelho da graça e da salvação. Se todo mundo acha que nós somos igreja dos alemães, é porque, de algum jeito, nós passamos esta ideia. Construímos este conceito. E eu diria, olhando para a história, nós não temos nem muita culpa. No início, ou seria assim, ou nós nem se juntaríamos como igreja, lá no início dos 200 anos, 1824 adiante. A igreja era, de fato, étnica, e para que ela pudesse congregar, ela se juntava, os iguais se juntavam, debaixo de um mesmo ambiente, para manterem firmes a sua fé. Lá no passado, sim. Mas hoje nós temos como lema e tema da nossa igreja este ano, ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Como é que segue? Igreja de Jesus Cristo. Já pensou se tivesse colocado aquilo que os preconceitos que os outros nos olham? Eu estou falando de nós luteranos, mas lá os ucranianos são conhecidos como, os ortodoxos são ucranianos. Igreja dos ucranianos, igrejas desses, igrejas daquele. E a igreja é de Jesus Cristo. Que bacana ver assim uma igreja cheia e com essa diversidade de pessoas, de diferentes conceitos na cabeça de cada um. Prezados irmãos e irmãs, a missão somente vai alcançar mais pessoas quando esta dinâmica ensinada e vivida por Jesus neste Evangelho, quando esta dinâmica for experimentada nas comunidades e na vida de cada pessoa. Somente quando esta dinâmica for experimentada, o Evangelho vai avançar. Caso contrário, nós seremos pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Mas bom mesmo é saber que, apesar dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos, Deus é capaz de nos utilizar para a sua missão, para a obra. Apesar de nós, a obra vai adiante. Apesar de nós, a igreja vai adiante. E como diz no final do Evangelho, e tudo o que ele faz, como é que diz a última palavra? E tudo o que ele faz, faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem e os cegos vejam e percebam o Evangelho. O que ele é capaz de fazer. Imaginem, irmãos e irmãs, o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de maravilhas grandiosas para que mais e mais pessoas sejam acolhidas em sua graça e conheçam o Evangelho da salvação, que muda vidas. Confiemos nisto. Você e eu somos instrumentos de Deus para a sua missão. Que possamos pensar, refletir e fazer com que a partir de nós, da nossa conversão, da nossa convicção, possamos ir adiante e influenciar a cultura, o mundo, tudo que está colocado lá fora. Não raro, a igreja deixa-se adaptar pela cultura. Aliás, temos muitos textos interessantes sobre evangelho e cultura. A igreja se molda pela cultura. Estão dizendo que o povo deseja ouvir isto, vamos pregar só sobre isto. Num culto onde eu preguei sobre pecado, uma liderança ao final do culto me abordou e disse: pastor,
Sugiro não falar mais sobre este tema. Este assunto não é um tema gostoso de se ouvir. As pessoas não querem saber sobre isso. Pregue sobre outras coisas. Graça, salvação, bênção e mais bênção. Fale disso, mas não fale de pecado. Nós queremos nos adaptar ao mundo para agradar. E aí nós desagradamos ao próprio Deus e atrapalhamos a missão. Passamos a ser pedra de tropeço como pessoas e como igreja. Que Deus nos ajude. Gratidão a Ele por nos usar. E que Deus nos ajude a seguirmos em frente confiantes. E Ele capacita cada uma para a sua missão. Que assim seja. Podemos responder dizendo todos juntos, amém.